E aí, gente, tudo bem? Pessoal, vamos hoje aqui, né, ver o resto aqui do nosso iceberg do futebol, do Brasileirão, no caso, né, que a gente tá vendo aqui do canal do Estúdio Futebol, né? E hoje vamos conferir com vocês aqui agora a última parte, que agora que tá faltando. A gente reagiu a parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. E a parte 5 e vai vir mais coisa aí pra gente poder reagir, tá bom? Tem mais delongas. 3, 2, 1, vem com a gente aí. Ao polêmico iceberg do Campeonato Brasileiro. Vários acontecimentos do Brasileirão foram divididos em tópicos e separados em 5 camadas. Quanto mais funda a camada, mais obscuro ou pesado é o fato. Vídeos como esse dão um trabalho absurdo para serem feitos, por isso, peço para que você deixe o like no vídeo e se inscreva no canal caso seja novo por aqui. Lembrando também que essa é a versão completa do vídeo, a junção dos dois anteriores, mais a quinta camada e alguns tópicos bônus espalhados pelas outras 4. Se você já viu alguma das partes anteriores e quiser pular para algum trecho específico, o vídeo foi dividido em capítulos aqui no YouTube, então é bem fácil você se localizar pela barra de progresso na parte inferior da sua tela. Então, já chega de enrolação, vambora começar o vídeo. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos ver as camadas extras que colocou aqui. Porque ele colocou camadas extras aqui. Vamos aproveitar pra gente ver, depois a gente vê a parte 5, tá? Bola de prata, vamos lá. A Bola de Prata é um prêmio dado aos melhores jogadores e treinadores da Série A do Campeonato Brasileiro. A premiação era feita anualmente pela revista Placar de 1970 até 2016. Posteriormente, a apresentação passou para os canais ESPN. Ela surgiu meio que como um paralelo para o Ballon d'Or da France Football, sendo uma espécie de versão brasileira daquele prêmio, que até 94 só considerava jogadores europeus. Os maiores vencedores do prêmio foram o Zico, do Flamengo, Rogério Caramba. Ceni do São Paulo, e na terceira colocação um empate entre Júnior, Renato Gaúcho e Dudu. Lembrando que Neymar e Pelé foram considerados hors concours, ou seja, eram tão acima dos demais que não foram considerados para a disputa. É tipo assim, eles foram as pessoas que eles não, vamos dizer assim, eles eram as pessoas que não podiam ganhar porque eles eram os melhores do mundo, inclusive, né? Faz jus no caso. Atenção, atenção, para tudo você tá vendo aqui, rapidamente. Gente, pra quem não sabe, eu tava reagindo esse vídeo na live, e aí depois eu fui assistir o react do pessoal, eu percebi que eu não tinha reagido uma parte do vídeo, inclusive. Então, para compensar, você sabia que o truque diferente já tá até de tarde, que a gente gostou, né? Tá de dia, tá claro aqui. Eu vou aproveitar pra gente poder ver as partes que eu não vi, aí depois o vídeo vai continuar normalmente lá, como coisa lá, tá bom? Então, é isso. Bora, Em Valdemar. 2003, o Flamengo passava por uma grave crise e, em meio à turbulência, optou por demitir o técnico Oswaldo de Oliveira. Sem grana para um substituto de nome, a solução foi efetivar o irmão de Oswaldo, que era auxiliar da equipe, Valdemar. Porém, isso não agradou muito os torcedores que frequentavam a Gávea no momento do anúncio. O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Irmão do. Por que o Valdemar, hein? A cara dele aqui dá pra ver que ele tá assustado, né? Tipo assim, oh, não sei o que, não sei o que lá, vai. Céu, não sei o que, céu, não sei o que, mano. Dá pra ver, não dá pra notar na cara dele que ele tá simplesmente assustado, velho, com isso aqui. Bom, a gente tem que pensar no melhor do Flamengo. Achamos que a torcida é muito importante ao Flamengo, tá certo? São 10 jogos hoje. E o Valdemar é uma pessoa de confiança nossa no momento. Não, nós não conversamos. Eu conversei com vários técnicos, eu não vou assumir citar nomes com ninguém, entendeu? E eu conversei com várias pessoas para não, entendeu? Apesar da rejeição da Que é engraçado que os caras tão xingando, né? Normalmente assim.
Mano, e a televisão atacando, mano, sei lá, podem falar o que vocês quiserem, que eu não tô nem aí, só quero fazer meu trabalho e pronto, é isso. Torcida, Valdemar deu um respiro pro Flamengo e conseguiu terminar o Campeonato Brasileiro na 8ª colocação, a melhor desde 1997. E 3 anos depois da demissão, ele ainda faria mais uma passagem pelo Mengão. Interino. Expulsão com 3 segundos. O Atlético Paranaense recebeu o Cruzeiro pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. Só um detalhe, é ano passado, então isso aqui tá bem recente, foi um acontecimento que aconteceu recentemente. E com 3 segundos de jogo, repito, 3 segundos, o atacante Rafael Silva do Cruzeiro deu uma cotovelada no jogador do CAP e foi expulso, sendo essa a expulsão mais rápida do futebol brasileiro, igualando o recorde mundial de também 3 segundos. Esse lance bizarro levantou muitas suspeitas a respeito de manipulação de resultados, uma pauta muito em alta naquele contexto. Easter egg passando se investiga bem esquema de aposta. Mas nunca nada foi provado. Porque tipo assim, acho que foi na intenção de lutar pela bola e acabou sendo expulso de uma forma assim bem irresponsável, mas acontece, né? Sabia não, meme Na Série B clássico de aí. 2015, o Ceará conseguiu um empate heróico com o Santa Cruz no último segundo, com um gol de Marinho, que na comemoração tirou a camisa, levando o cartão amarelo. Porém, esse amarelo o suspendia da próxima rodada, e ele não sabia disso, só foi avisado pelo repórter ao final da partida. E sua reação gerou um dos maiores memes da época. Uhum. Mas ali tava feliz com o gol, mas também não gostou, você tirou a camisa, tá fora do próximo jogo, mano. Tô? Ah. Que merda, hein? Sabia não? Eu só tomei um cartão contra o Atlético, só, não tô lembrado do outro. 2 por ter tirado a camisa. É? Também teve um gol que você comemorou, também tirou a camisa. Eita, que merda, hein? Pô, não sabia. Ah, Pô, que merda, sabia não, velho. Não, isso aqui simplesmente é o puro suco do futebol brasileiro, velho. é. Vocês me falaram agora. Que merda, hein? Mas é isso. Ah, comemoro mesmo. Eu no meu dia mais normal possível. Ah, tô cansado, velho. Valeu. Tá aí, as palavras do Marinho, ficou sem reação. Pênalti Flamengo e Criciúma. Na edição de 2024 do Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu o Criciúma por 2-1. Mas esse jogo tá aqui por conta do pênalti que deu a vitória ao rubro-negro. A torcida joga uma bola dentro do campo enquanto o Flamengo atacava. E o zagueiro do Criciúma teve a brilhante ideia de parar o ataque chutando uma bola em cima da outra. Uma excelente jogada, se fosse sinuca. Para você que se pergunta o que a regra do futebol diz a respeito, a resposta tá aí. Pênalti e, por consequência, o gol do Flamengo. Nossa. Bem azar. Esse aqui é um dos cremes mais clássicos. Esse aqui é muito clássico, esse aqui. Neto Corrida Em 2017. 2017, o Corinthians abriu uma imensa vantagem para a conquista do Campeonato Brasileiro. Porém, toda essa folga fez com que os jogadores acabassem dando uma relaxada. E depois de uma oscilação, o Corinthians começava a ver seu arquirrival Palmeiras se aproximar perigosamente. Vindo de 4 jogos sem vencer, sendo 3 derrotas, o apresentador e ídolo do timão, craque Neto, desabafou de forma enfática em um de seus programas. Para com essa conversa mole! Vai dar! Vai dar! O recado chegou. Simplesmente. Seu Zé Ruela! Seus orelhudos! Vocês mandaram o campeonato pro Palmeiras! E aí, não sei o que é o culpado, meu! Esse cabelo de boneca! Do nada, velho. Do nada. Simplesmente do nada, velho. Mano, Neto é foda pra caramba, mano. Não tem como. Não tem como. Chegou até o vestiário do Corinthians, e é dito que acabou sendo decisivo para a volta do foco na conquista do título. Na rodada seguinte ao programa, o Alvinegro vence o derby decisivo para recolocar o Corinthians em grande vantagem e finalmente conquistar o título após mais 3 vitórias nas rodadas seguintes. Camada 3, Águas Médias. Agora você vai voltar com o vídeo normalzinho, vendo os outros tópicos que a gente reagiu aqui, dos erros que a gente teve aqui,
E é isso, gente. Desculpe pelo inconveniente aqui que teve, mas eu vi depois que tinha dado errado, mas estamos aqui, já reagimos aqui. Então continuei com o vídeo normalmente aí no nosso canal aqui. Um beijo e fico aí com a nossa programação normal agora. Aguarde, por favor. Agora a gente vai ver aqui deixa eu ver. O tópico extra da camada 3 aqui que tem aqui, tá? Vamos ver aqui. Gol sem encostar na bola. Pela Série B de 2024, o Sport recebeu o Novo Horizontino. E logo com 20 segundos, o Tigre já deu o cartão de visita e abriu o placar. O problema é que eles não tinham sequer encostado na bola ainda. Pois é, enquanto o Sport tinha a posse do começo do jogo, houve uma tentativa de recuo que não deu muito certo e a Redonda acabou morrendo dentro do gol, que abriu o caminho para a primeira vitória do Novo Horizontino sobre o Sport na história. Caramba! Louco Abreu Flamengo de Em uma de 2012. suas muitas andanças pelo futebol, Louco Abreu estava emprestado pelo Botafogo ao Figueirense em 2012. E durante uma partida entre Figueirense e Flamengo no Orlando Scarpelli, antes de uma cobrança de escanteio, no meio do jogo, Louco Abreu se vira na direção da torcida flamenguista, levanta a camisa, mostra um símbolo do Botafogo e o beija. E lembrando, ele atuava pelo Figueirense. Em seguida, ele faz um gesto relembrando a cavadinha do Campeonato Carioca de 2010 que tirou o título do Flamengo. O uruguaio leva o cartão amarelo e, apesar da brincadeira, o clube catarinense foi derrotado por 2-0. Ele, tipo assim, ele meio que provocou, no caso, só que aí, tipo, a provocação ocasionou o cartão vermelho pra ele, né? Inclusive. Não, cartão amarelo, desculpa. Então, tipo, meio que realmente ele provocou, recebeu o cartão, mas pelo menos ele fez a provocação dele lá. Sem mais delongas aí. Vasco e Palmeiras decidiam a final do Campeonato Brasileiro de 1997. O grande destaque da equipe vascaína era Edmundo, que era artilheiro isolado do campeonato e vivia seu auge, sendo considerado um dos melhores jogadores do mundo. Ele ia a campo na partida de ida daquela final pendurado, e famoso pelo seu temperamento, após sofrer uma falta de Roque Júnior no meio do campo, ele perde a cabeça e joga a bola no zagueiro, levando o terceiro amarelo, que deixaria o craque de fora do jogo de volta. Porém, a direção do Vasco orienta Edmundo a cavar sua expulsão, o que acontece aos 36 do segundo tempo, quando Edmundo chuta Kleber e é expulso pelo árbitro. A partida de ida se encerra em 0-0, e é aí que começa a jogada. O vermelho anulou o terceiro amarelo, e isso permitiu com que o atleta fosse julgado no Tribunal Especial da CBF, que estava em recesso de final de ano. Eurico Miranda se movimenta nos bastidores para que o julgamento acontecesse mesmo com recesso de maneira extraordinária. E por 6-1, a corte concedeu efeito suspensivo a Edmundo, tornando-o apto a entrar em campo na partida de volta no Maracanã, onde a equipe carioca conseguiu novamente segurar o empate e se sagrar campeã brasileira por ter melhor campanha na primeira fase. Caramba, e não tinha pênalti nem nada? Não tinha pênalti, não tinha nada disso, não? Rapaz, que isso? Não tinha pênalti, não tinha nada, não tinha pênalti assim, tudo. Tipo, como era a melhor campanha, né, que era do Vasco, na época ele ganhou. No caso. E vamos lá, gente, agora é a parte 5, tá? Vamos ver agora a última camada aqui. Que é... Não. Peraí. Tem tópico extra e aí vai vir pro abismo agora. Então vamos ver o tópico extra, a gente vai vir pro abismo aqui. Mas o Yuri Ferraz. Em 2024, o Sampaio Corrêa acabou rebaixado para a Série D. Porém, sua última esperança para reverter a situação foi entrar no STJD, endossando uma denúncia já feita por CSA e Aparecidense, de que Yuri Ferraz, do Caxias, foi escalado irregularmente. A regra da Série C diz que o jogador pode atuar em no máximo 3 partidas por um clube antes de se transferir para outro da mesma divisão. Porém, Yuri Ferraz atuou por 4 partidas pelo ABC para depois se transferir ao Caxias. Entretanto, esse caso não foi para frente porque por algum motivo não foi registrado na súmula de uma dessas partidas a entrada do jogador. Por isso, ele tecnicamente só tinha entrado em 3. Por conta desse erro do árbitro, em 2025, o Sampaio Corrêa vai disputar a 4ª divisão. Nossa, mano.
Nossa senhora. Cara, engraçado que um errinho, né? Um errinho de um árbitro ocasionou todo esse problema e rebaixou o Sampaio Corrêa. Meu amigo. Globo errando o hino. Uma das principais características das transmissões da Globo eram os hinos na hora do gol. Todo time tinha uma versão instrumental de seu hino tocada ao marcar. Porém, houveram episódios em campeonatos brasileiros em que a Globo tocou o hino errado. Nem todas possuem registros na internet, infelizmente. Mas há relatos de um punhado de vezes em que a emissora cometeu essa gafe, gerando situações bastante inusitadas. O torcedor do Cruzeiro ainda faz festa, o do Palmeiras vive a esperança do empate. Partiu o Diego, bateu, passou da barreira! Gol! Diego Souza, do Palmeiras! Nossa. Foi 1 minuto só de alegria para o torcedor do Cruzeiro. O Diego pegou na bola com o lado de fora do pé direito. Você viu a curva que ela fez? E agora no detalhe, o lado de fora... Cara, é engraçado isso aqui, né? Que realmente deu, mas sem pra perceber. Deu pra perceber. Opa, não era isso. Agora sim. Eles colocaram o hino do São Paulo em vez de ser o hino do Palmeiras, né? Rapaz. Globo prevendo o pênalti perdido. Em 2014, Botafogo e Fluminense se enfrentavam pelo Campeonato Brasileiro. Em determinado momento do jogo, houve um pênalti para o Fluminense. Porém, quando o Fred ajeitava a bola, o Globo Esporte postou que o atacante tinha perdido o pênalti. E o pior é que ele realmente perdeu. Nossa. Aqui, ó, nós estamos ao vivo. O Fred vai bater o pênalti ainda. Tá ali, ó. Será que ele já perdeu? Ó, o Fred perde o pênalti. Ele vai bater. Ele vai bater ainda. Não tem jeito. O que aconteceu foi que o estagiário escreveu errado na matéria. Era para ser Fred pede pênalti. Isso em um outro lance bem antes. Nada a ver com previsão de futuro ou manipulação de resultados. Foi apenas um erro de digitação que aconteceu, hein? Foi apenas um erro de digitação. Não foi ninguém que previu o futuro, ninguém falou nada. Foi apenas foi um erro de digitação. Foi um texto mal interpretado. Um texto que foi escrito erroneamente, mas já acontece. Palmeiras e Corinthians, Palmeiras na Série B de O Campeonato 1982. Brasileiro de 1980 até 83 era chamado de Taça de Ouro e não tinha vagas fixas. Os clubes se classificavam para a primeira divisão via campeonato estadual. Entretanto, em 1981, Corinthians e Palmeiras não foram nada bem naquele Paulistão. Por isso, não conseguiram a vaga para a Taça de Ouro, tendo que passar pela segunda divisão, a Taça de Prata. Porém, essa Taça de Prata dava acesso para a Taça de Ouro naquela mesma temporada, aos vencedores dos grupos da fase 2. E dessa forma, o Corinthians conseguiu acesso para a primeira divisão naquele mesmo ano. O Palmeiras, por outro lado, acabou eliminado, mas um ano antes, em 80, ele também teve que disputar a Taça de Prata, e dessa vez ele conseguiu o acesso. Dessa forma, tecnicamente eles disputaram primeira e segunda divisão no mesmo ano. Que bizarro, né? Bizarro saber disso. Os dois jogaram duas divisões iguais, não divisões diferentes no mesmo ano. Tipo, Série A, Série B, Série A, Série B. Bizarro isso, né? Agora, a quinta e última camada. O abismo. O Clube dos 13 ajudou o Vasco em Voltando 2000. a falar da Copa João Avelange, foi descoberto anos depois que o Clube dos 13 encobriu uma irregularidade na equipe do Vasco. O lateral Jorginho Paulista não estava regularizado e atuou em pelo menos 4 partidas daquela fase inicial. Caso o Vasco tivesse sido punido, ele perderia 20 pontos e terminaria em 23º, à frente apenas de Corinthians e Santa Cruz, e por consequência, ficaria fora da disputa do título. O atleta não poderia jogar, pois foi expulso da Udinese da Itália
por utilizar um passaporte europeu falso. E como a equipe italiana nunca encaminhou a liberação ao Vasco, ele atuou por todo o torneio sem a documentação regularizada. Inclusive, saiu dos pés dele um dos gols do título na final. O presidente do Clube dos 13, no ano seguinte, chegou a admitir que a entidade estava ciente do problema, mas optou por não tomar nenhuma atitude para não tumultuar mais ainda aquele campeonato. Além do Clube dos 13, é dito que Gama, Goiás e Coritiba sabiam da situação, mas não levaram o caso adiante por medo de serem prejudicados por Eurico Miranda. Mas por que que o Eurico queria prejudicar? Tipo, nem faz sentido. Se o Eurico ele era presidente do Vasco, ele ia prejudicar o Gama, o Coritiba, o Goiás? Não ia fazer. Cara, eu não sei, tipo assim, o Eurico não é mais vivo hoje, né? O Eurico já faleceu, no caso, não é mais vivo hoje. Mas, tipo assim, é bizarro. É bizarro saber disso. Tipo assim, é bizarro mesmo. Tipo assim, nem é zoeira. Eu acho isso bem bizarro, assim, saber. Que realmente foi essa coisa que aconteceu que deu esse rolê tudo. Tipo assim, se tivesse acontecido o caso certo, o, o Vasco ele não ia ganhar esse coisa. Aí aconteceu a confusão toda, pra quem já viu outros tópicos que lembra aqui, lá até a gente já assistiu sobre isso, né? Então, é punk, né? Onde a Arena vai mal, mais Essa um foi time uma frase nacional. que ficou muito popular nos anos de ditadura militar. A Arena era o partido do regime, e a frase brinca com a ideia de que onde a Arena estava enfrentando dificuldades ou impopularidade, o governo colocava o time de futebol da cidade no campeonato nacional para distrair a população e desviar a atenção dos problemas políticos e sociais. Essa estratégia de lidar com a insatisfação fez com que tivéssemos edições do Campeonato Brasileiro extremamente infladas, com muitos times. Os 26 participantes de 1972 viraram 40 em 73, em 76 já eram 54, depois 62, 74 e finalmente os 94 times participantes no ano de 1979. Como Meu exemplos Deus. palpáveis disso, podemos mencionar o Itabuna, que em 78 entrou na competição após um mutirão realizado pelos produtores de cacau da região, e o Volta Redonda, que em 1976 foi fundado já disputando o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão por representar a cidade da Companhia Siderúrgica Nacional. Isso fora diversas construções de estádios para agradar oligarquias locais. Pelo menos 50 estádios com capacidade para mais de 20 mil pessoas foram levantados fora das capitais do Sul e do Sudeste no período do regime. Cara, tá começando a ficar pesado isso aqui. Porque literalmente foi uma coisa e depois foi a outra, né? Mano, é simplesmente bizarro isso saber. É bizarríssimo saber disso. E uma influência de um lado influenciou para ter interesses no meio. E isso meio que desinchou que aconteceu essa mancha no Brasil, que houve esse período lá que rolou essa coisa aí, que eu não vou evitar de falar aqui, inclusive, né? O Brasileiro de 2005 foi A roubado. polêmica do Brasileirão de 2005 já foi explicada na segunda camada do iceberg, mas ganhou um novo capítulo em 2007. Na oportunidade, o até então presidente do Corinthians, Alberto do Alibe, estava sendo investigado por lavagem de dinheiro. A Polícia Federal grampeou seu telefone e flagrou uma ligação em que o cartola corintiano admitia que o Brasileirão de 2005 foi roubado, se referindo àquele fatídico jogo contra o Internacional no Pacaembu. Como é que ganhou ano passado? Ganhou, mas olha, se não tivesse aquela anulação de 11 jogos, nós estávamos fora, porque campeão de fato e direito seria Internacional. Porque os últimos 5 jogos, nós temos 14 pontos na frente e chegamos, entendeu? Com 1 ponto só roubado. Caramba. Macumba no final do Brasileiro. Brasileiro. O Brasileiro de 1988 era decidida entre Bahia e Internacional. O tricolor baiano venceu o jogo da ida por 2-1 na Fonte Nova, e o Inter teria que reverter o resultado no Beira-Rio para ficar com a taça. Segundo relatos dos jogadores da época, ao chegarem na porta do vestiário visitante, os jogadores do Bahia se depararam com uma oferenda, a popular macumba na porta.
mas de pouco adiantou. O Bahia conseguiu segurar o 0 a 0 e se sagrou campeão brasileiro ao final dos 90 minutos. Caramba. OVNI Vasco e Na Operário. noite de 6 de março de 1982, Operário e Vasco se enfrentavam no Morenão, quando mais de 24 mil pessoas avistaram um estranho objeto em formato de disco sobrevoando o céu. Ele de repente começa a emitir uma forte luz sobre o campo, assustando a todos. O árbitro José de Assis Aragão lembra que parou o jogo e só retomou quando o objeto sumiu. O Operário venceu o Vasco por 2 a 0, mas nos jornais só se falava do tal caso do disco voador, que também é considerado o maior avistamento coletivo de um OVNI. Apesar disso, não existe nenhum registro fotográfico ou em vídeo do acontecimento. Porém, os gols da partida estão disponíveis, o que nos leva a crer que existem as imagens desse jogo completo, que provavelmente mostram o trecho em que o objeto voador sobrevoa o Morenão. Mas este não se encontra disponível. Embora os relatos de quem viu o primeiro tempo na íntegra nos arquivos da Globo dizem que não houve nenhuma paralisação no primeiro tempo, ou pelo menos registrados naquela fita, isso contraria a versão de mais de 20 mil pessoas, diversos jornais e vários dos jogadores em campo naquela partida. Caramba. Rola por aí na internet uma suposta filmagem dessa aparição, mas não se enganem, esse vídeo que eu vou mostrar a seguir não se trata do caso abordado aqui. Afinal, o estádio que aparece nas filmagens claramente não é o Morenão e o vídeo aparenta ter sido gravado mais recentemente. Oi Aline, como é que você tá, minha querida? Você tá bem? Boa noite, tudo bom? Apareceu em OVNI em 1972, jogo em Vasco no estádio Morenão, no Rio Grande do Sul. Que barulho é esse, velho? Meu Deus. Mano, eu fiquei com medo. Que barulho é esse? Que barulho é esse, velho? Que barulho é esse, mano? A tragédia do Maracanã. Meu A Deus. final do Campeonato Brasileiro de 1992 ficou marcado por uma tragédia. Flamengo e Botafogo iriam disputar o jogo do título brasileiro no Maracanã. Mas antes da bola rolar, uma das grades de proteção da arquibancada, destinada à torcida rubro-negra, cedeu e 82 torcedores ficaram feridos e 3 acabaram falecendo. 2 deles, Nossa. adolescentes de 16 e 17 anos. Nossa. Tudo teria surgido a partir de uma confusão, e no meio dessa briga, um torcedor armado teria ameaçado atirar para cima, fazendo com que as pessoas corressem para a grade, que cedeu. Um laudo apontou que as grades da arquibancada estavam mal instaladas. Haviam peças corroídas pela oxidação, além de uma superlotação de torcedores. Eram 150 mil pessoas no estádio, para 6 médicos e 8 enfermeiros. E bizarramente, mesmo com essa tragédia, o árbitro José Roberto Wright optou pela realização do jogo, que aconteceu normalmente e terminou com o título do Flamengo. Mano, me explica uma coisa. Teve gente, rolou um acidente, gente infelizmente faleceu, e o jogo ainda continuou. Olha, certamente tem coisas na vida que a gente não prevê, mas tem coisas na vida que deixa a gente bizarro em saber disso. Bizarro em saber disso. Meu Deus do céu, mano, que é isso? O incidente da dedada. No Brasileirão de 2017, Ah, eu sei a Ponte que Preta é lutava isso. contra o rebaixamento Eu e sei. precisava vencer o Vitória para continuar na briga. E a Ponte abriu 2 a 0, até que o zagueiro Rodrigo, da Macaca, deu uma dedada no atacante Trellis do Vitória e, obviamente, foi expulso. Isso tudo com 19 minutos do primeiro tempo. Com um jogador a mais praticamente o jogo inteiro, o Vitória conseguiu virar e a Ponte acabou rebaixada para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Eu lembro desse episódio, inclusive. Que ele rolou esse coisa da dedada que deu.
E aí, acho que quando teve o terceiro gol se não me engano, foi o gol do Vitória, que foi o terceiro da virada, que o Vitória virou, rolou confusão, quebra-quebra no estádio, e aí a Ponte Preta foi rebaixada depois, né? Acontece, mas é que é bizarro, cara, a dedada é bizarro, sim, quer saber. América Mineiro banido em Em 1993. 1993, o América disputava a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E o regulamento daquele ano dividia a primeira fase em 4 grupos. Os primeiros 2 formados pelos membros do Clube dos 13, onde 3 se classificavam e ninguém caía. Nos outros 2 grupos ficavam o resto, com 2 se classificando e 4 caindo. O problema é que o América acabou caindo, pois ficou na 5ª colocação do grupo D com 14 pontos. Mas na classificação geral, esses 14 pontos o colocavam à frente de gigantes como Inter, Vasco, Fluminense, Botafogo e Galo, além de vários outros times que também não foram rebaixados. Por isso, o América decidiu entrar na Justiça Comum, alegando que tinha mérito esportivo para permanecer na primeira divisão. Mas se você está prestando atenção nesse vídeo, você sabe que foi uma péssima ideia. A CBF, como retaliação, baniu o América Mineiro do Campeonato Brasileiro por 2 temporadas. Caramba! Por isso, em 1994 e 1995, o América ficou sem calendário de competição nacional e só voltou para a Série B em 1996. Em 2008, o Santos lutava para não cair, e a vitória que deu um respiro, salvou o time da queda, veio diante do Internacional na Vila Belmiro, com um gol bizarro de Michael Jackson Quinones. O equatoriano deu um chute completamente torto, a bola sairia pela linha lateral, mas desviou no zagueiro e matou o goleiro colorado. Michael Jackson Quinones marcou apenas 2 gols com a camisa do Santos, e esse foi um deles. E talvez um dos mais importantes na história recente do clube. Afinal, se essa bola não tivesse entrado, o Santos teria caído para a Série B e dificilmente teria conseguido ser campeão da Copa do Brasil e da Libertadores nos anos seguintes. Já Michael Jackson faleceria em junho de 2009, menos de um ano depois. Não esse Michael Jackson, esse continua jogando até hoje. Mano. O que morreu foi o Michael Jackson cantor. Tá. Peraí, pô, me trollou. Eu pensei que o jogador tinha falecido, velho. Mano, na moral. Eu caí no bait, velho. Eu caí no bait, mano. Que isso? Eu caí no bait, velho. Mano, na moral. Não, mas tipo assim, é bizarro, né? Que esse cara fez só 2 gols, mas um gol importante que salvou o Santos do rebaixamento. Mas que alguns anos depois aconteceu que o Santos em 23 foi rebaixado e para a Série B. Mas agora em 25 ele tá de volta aí com o Neymar e companhia agora no Santos aí jogando. Desabamento Fonte Nova. No ano de 2007, Opa. o Bahia estava na Série C pela 2ª temporada seguida. Caramba. O ponto mais baixo na história do clube no Campeonato Brasileiro. Caramba. Mas o tricolor estava prestes a se livrar dessa agonia, pois um triunfo contra o Vila Nova garantiria o acesso para a 2ª divisão. Mais de 60 mil pessoas lotavam a antiga Fonte Nova, em um dos maiores públicos da história da Série C. A partida acabou 0-0, resultado esse suficiente para decretar o acesso do Bahia para a 2ª divisão. A torcida do Bahia comemorava feliz, e tudo era festa até que uma parte da estrutura de concreto da arquibancada superior cedeu e abriu um buraco. Dezenas de pessoas despencaram de metros e metros de altura e se feriram. 7 morreram. Nossa. Essa foi a maior tragédia acontecida dentro de um estádio no Brasil. E infelizmente era a bola cantada. Porque em um relatório elaborado pela Sinaeco naquele mesmo ano de 2007, entre os 29 estádios avaliados no país, a Fonte Nova era o pior. E essa tragédia só não foi maior porque, por sorte, o jogo terminou 0-0. Isso porque o Bahia desperdiçou um pênalti durante a partida. Caso essa bola tivesse entrado, a comemoração pelo gol poderia ter gerado mais pressão sobre as arquibancadas, causando um desabamento até maior. Meu Deus. Nossa senhora, velho. Vai começar a ficar bizarro mesmo isso aqui. E tá ficando mesmo, velho. Morte de Serginho. No dia 27 de outubro de 2004, São Paulo e São Caetano jogavam pela 38ª rodada do Brasileirão. Aos 14 minutos do segundo tempo,
o zagueiro Serginho do São Caetano cai desacordado em sua área, completamente sozinho. O atacante São Paulino chega a tropeçar nele, e é nesse momento em que os atletas percebem que tinha algo errado e pediram pelo atendimento. O clima de tensão já havia tomado completamente aquela noite fria no Morumbi. A angústia era cada vez maior. Alguns jogadores começavam a chorar, mostrando que a coisa era séria. A ambulância do estádio estava trancada, minutos essenciais que foram perdidos e poderiam ter salvo a vida de Serginho. O jogador sofreu uma parada cardiorrespiratória e faleceu no hospital minutos depois, ainda com a camisa do azulão. Foi um baque gigantesco para o futebol brasileiro. Nunca algo dessa proporção tinha acontecido nesse sentido. Em rede nacional, em um jogo de Série A, começou-se então a apurar os motivos da tragédia. Descobriu-se que os exames de rotina do São Caetano, realizados em fevereiro daquele ano, já apontavam que o jogador tinha alguns problemas no coração. Porém, nada foi feito e o clube optou por delegar ao atleta a decisão de parar ou continuar jogando. Evidentemente, Serginho queria seguir sua carreira, afinal ele tinha uma família para sustentar. Seus colegas de equipe relatam que ele comentava que as chances de algo acontecer eram mínimas. O médico e o presidente do clube foram indiciados por homicídio doloso, mas foram inocentados. O São Caetano foi punido com a perda de 24 pontos pela morte do atleta, o que levou o time da 5ª colocação para a 18ª. E para muitos, ali foi o início da derrocada do clube do ABC, que vinha de uma fase excelente, sendo a sensação dos anos 2000. Vice-campeão da Libertadores, vice-brasileiro 2 vezes e campeão paulista, com Serginho sendo um símbolo dessa ascensão do São Caetano. Depois de sua morte, o clube nunca mais disputou uma Libertadores, acabou rebaixado já em 2006 e não só nunca mais disputou a Série A, como hoje está apenas na 4ª divisão paulista. Os 30 minutos restantes do jogo, que foram interrompidos ainda 0-0, foram realizados alguns dias depois, com São Paulo saindo vencedor por 4-2. O único trecho da primeira parte do jogo disponível na internet é o momento da morte de Serginho. O restante não se encontra disponível, sendo, portanto, uma lost media. Mano, tá mais pesado que eu imaginei, sim. Mas, tipo assim, o clube, ele tinha dever e obrigação, de chegar pro atleta e falar, você tá com esse problema. Não é bom você continuar. É bom que você pare. E com o tempo, o clube daria um jeito de ajudar o atleta. Porque, tipo assim, pelo relato que a gente viu aqui, mano, ele falou assim, eu vou continuar porque eu tenho uma família pra sustentar e tudo, né? E assim, gente, é bizarro, é bem bizarro, assim. É bem bizarro mesmo saber disso, porque poderia ter sido evitado, né? Poderia ter sido evitado, mas acabou não acontecendo. Isso, infelizmente, isso desacelera isso, né? E é uma coisa que poderia ter sido evitada, mas infelizmente não aconteceu. E acabou que, infelizmente, ele teve a parada cardiorrespiratória e infelizmente faleceu. É triste isso. É triste. O jogo da diarreia. No Brasileirão de 2003, o Flamengo recebeu o Paraná no Maracanã. O porém é que o time paranaense teve 11 jogadores que amanheceram com diarreia. Se cogitou a possibilidade de adiar a partida. Afinal, a delegação do Paraná que viajou para o Rio só contava com 18 jogadores, mas por falta de calendário, se optou por não adiar a partida. E mesmo doentes, o tricolor venceu fora de casa por 3-0. Caramba! Curiosidade que no outro turno, sem diarreia, o Paraná venceu o Flamengo por 6-2. Mano, peraí, me explica uma coisa. Os caras estavam com diarreia e os caras ganharam por 3-0 fora de casa e depois os caras estavam de boinha, ganharam de 6-2. Mano, imagina se eles estivessem bem nesse dia. O que ia acontecer? Gente, que bizarro. Isso aqui é pra rir. Os caras com caganeira e tudo ganharam de 3-0 dos caras lá fora de casa, mano. É bizarro isso, velho. O jogo mais violento do campeonato. Em 1979, pela terceira rodada do Grupo H, se enfrentavam Goiás e Cruzeiro, naquela que ficaria conhecida como a partida mais violenta do Campeonato Brasileiro. Sim, um Goiás e Cruzeiro. Por quê? A confusão aconteceu aos 35 do segundo tempo, após o árbitro não assinalar a agressão de um jogador do Goiás em um jogador do Cruzeiro, e logo em seguida desembocar no terceiro gol esmeraldino.
Os jogadores do Cruzeiro, indignados, partiram para cima dos adversários, iniciando uma briga gigantesca que terminou com 21 expulsos. A partida foi encerrada ali mesmo, obviamente, e é considerada a mais violenta do futebol brasileiro. Infelizmente, não existe na internet nenhum registro em vídeo da partida. Eu não sei se pode ser considerado uma lost media, porque não dá para saber se esse jogo foi filmado ou transmitido, mas provavelmente sim, e nesse caso os registros estão perdidos. Derby das 100 faltas. Goiás e Cruzeiro foi a partida mais violenta em questão de expulsões, mas em número de faltas, ninguém supera o derby campineiro daquele Brasileirão de 1999. Foram apitadas 105 faltas, 55 do Guarani e 50 da Ponte. Acho que vocês não têm noção do que são 105 faltas. Para se ter ideia, a final da Copa de 2010 entre Espanha e Holanda, que é considerada uma partida violenta e muito picotada, teve 47 faltas. E olha que o jogo foi para a prorrogação. Guarani e Ponte batiam esse número sozinhos. Foi uma média de uma falta a cada 51 segundos. E possivelmente o maior número de infrações cometidas em apenas uma partida na história do futebol profissional. E pelo jeito, além disso, o juiz devia ter esquecido o cartão vermelho em casa, porque de alguma forma ninguém foi expulso. E olha que só o volante Roberto da Ponte Preta fez 10 faltas. Nossa. E esse número de 105 violações só não foi maior porque o juiz deixou de marcar pelo menos 2 pênaltis naquela partida. É. Bizarro isso. Sequestro da mãe do Robinho. Na reta final do Brasileirão de 2004, saiu na mídia a notícia de que a mãe de Robinho, principal jogador do Santos, um dos times que brigava pelo título, havia sido sequestrada na Praia Grande. Ela ficou pouco mais de um mês em cativeiro e foi liberada após o pagamento do resgate, cerca de R$200 mil. Durante esse período, o jogador não entrou em campo e desfalcou o Santos por 6 rodadas, mas sua equipe se virou bem sem ele, conseguindo vencer 4 dessas partidas e assumir a liderança. Ela foi liberada poucos dias antes da rodada final, que coroou o Santos como campeão daquela edição. Os autores do crime foram todos presos, o último deles em 2017. Romildo Correia se aposenta ao vivo. Na segunda camada, nós abordamos o tópico da máfia do apito. Mas sua história não acaba lá. Ela desencadeou outro acontecimento que tem que ser citado. Em uma das investigações, o Ministério Público citou o árbitro Romildo Correia como um possível participante do esquema. Porém, nada foi encontrado contra ele. Mesmo inocente, a CBF colocou o árbitro na geladeira. Ele não foi escalado para apitar em nenhuma das 13 rodadas seguintes do campeonato. Ele finalmente voltaria a entrar em campo apenas como quarto árbitro na partida entre Santos e Botafogo. Aos 28 minutos do segundo tempo, após a expulsão do atacante Geilson do Santos, Romildo invade o campo, tira o uniforme de árbitro e exibe sua camisa branca com uma mensagem de protesto. Na frente, com os dizeres Romildo inocente mais punido, e nas costas, adeus CBF, adeus FPF, chega. Esse foi o anúncio de aposentadoria do juiz após 15 anos de carreira, e tem que ser dito em grande estilo. Não fiz nada e fui punido pela CBF, estou enojado igual vocês, torcedores, nós estamos sem comando na arbitragem, é uma vergonha, e eu me sinto, desrespeitado, estou desmotivado, sinceramente, abandono minha carreira a partir de hoje. Sinal de protesto para esperar, quem sabe, as comissões de arbitragem que estão assumindo agora dar um respaldo melhor para a arbitragem paulista e brasileira, porque até o que fizeram agora só foi uma vergonha. Caramba! Bizarro isso, né? O Campeonato Brasileiro de 1974 seria definido em um quadrangular final. Porém, essa fase final terminou com Cruzeiro e Vasco empatados na liderança. O regulamento previa que fosse disputado O Cruzeiro e Vasco com 4, Santos Internacional com 2 pontos. Todo mundo empatado ali. Só que diferença de 2 pontos para um, 2 pontos para outro. uma partida de desempate. E essa partida seria realizada no Mineirão, pois o Cruzeiro era a equipe de melhor campanha no torneio até então. Porém, foi aí que o Vasco entrou com um pedido para que o jogo final fosse no Rio, respaldado pelo artigo 59 do regulamento daquele ano, que dizia que no caso de tentativa de agressão por parte do público, dirigente ou qualquer pessoa ligada ao clube, a CBD iria inverter o mando dos 3 jogos seguintes da equipe agressora. E isso realmente aconteceu. Na partida anterior entre Cruzeiro e Vasco, o vice-presidente do Cruzeiro entrou em campo e tentou agredir o árbitro após a não marcação de um pênalti.
Os cruzeirenses reclamam desse artigo nunca ter sido usado anteriormente no campeonato, mas isso porque o Vasco foi o primeiro clube a exercer seu direito com relação a ele. No final das contas, o Vasco terminou campeão brasileiro, com os mineiros reclamando de um gol mal anulado de sua equipe, que em contrapartida atuava com um jogador suspenso naquela final, pois o terceiro cartão amarelo não teria sido registrado na súmula da partida anterior. Nossa. Silent Hill Entre brasileiro. os vários cenários possíveis de se jogar futebol nesse país tão diverso, um dos mais característicos e icônicos da história do Brasileirão é o Alfredo Jaconi. Esse Por quê? acanhado estádio com cerca de 20 mil lugares é a casa do Juventude, que fez de lá um verdadeiro alçapão, e o que torna esse caldeirão ainda mais peculiar é o clima. O frio intenso da Serra Gaúcha, aliado à alta umidade do ar, torna frequente um cenário de densa neblina durante os jogos dos jaconeiros, Ah, é verdade, dificultando até né? mesmo a visualização do jogo. Cenário digno de um bom terror. Não à toa a comparação com a fictícia Silent Hill, descrita como uma cidade pequena, segmentada e envolta em névoa. Características Caramba! que encaixam como uma luva para descrever o temido Alfredo Jaconi. É, ele tem uma pegada meio Silent Hill mesmo, né? Cabeça de porco. Eu acho que eu sei o que é isso. Ai, Durante que- o clássico entre Corinthians Ai, que e bonitinho de Palmeiras, cabelo no cortado, Brasileirão de para. 2024, antes de uma cobrança de escanteio palmeirense, a torcida do Corinthians lançou uma cabeça de porco no gramado. Isso mesmo, uma cabeça de porco, de verdade. A cabeça caiu próxima à linha de fundo e teve que ser retirada por um jogador alvinegro, que disse que achou que era uma mofada e que quase quebrou o pé chutando o objeto para fora. Segundo a polícia, a cabeça de porco entrou no estádio sendo arremessada por cima das grades do setor sul. Mano, eu sei o que é isso aqui, velho. Mano, eu não sei se eu vou rir ou não sei se eu vou ficar com medo. Porque eu tô começando a ficar com medo dessas coisas aqui. Eu não sei se eu rio. Eu não sei se eu vou rir ou se eu fico com medo disso aqui. Porque tá me dando medo isso aqui já. Marquise Day. Na última rodada do Brasileirão de 2008, o Vasco recebeu vitória em casa valendo sua permanência na Série A e acabou derrotado por 2-0. Esse era o primeiro rebaixamento na história do clube. Uhum. Certamente, doeu muito nos torcedores cruzmaltinos. Imagine então naqueles presentes em São Januário. Um torcedor subiu na marquise do estádio na intenção de tirar a própria vida, em rede nacional. Meu A polícia, Deus. bombeiros e até alguns torcedores tentavam convencê-lo a não fazer isso. Ele Vai alegava lá, que Cap. sua vida não fazia mais sentido com seu clube na Série B. Meu Deus do céu. Bom, felizmente, ele foi salvo e sobreviveu. Infelizmente, ele teve que ver seu time cair mais 3 vezes desde então. Isso nem é piada, isso é verdade que aconteceu, né? Depois foi rebaixado 15. Acho que foi rebaixado não sei que ano depois. Foi rebaixado de novo, hein? Carlos Jobson. Na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2009, após a partida contra o Palmeiras, o atacante Jobson do Botafogo foi pego no exame antidoping pelo uso de cocaína. E esse era o segundo flagrante. Rodadas antes contra o Coritiba, ele já tinha sido pego com essa mesma substância no organismo. O que agrava a situação é que nesse período entre os exames, onde as suspeitas já recaíam sobre o jogador, ele acabou tendo participação decisiva em jogos importantíssimos no campeonato, marcando 2 gols na vitória contra o São Paulo, que tirou o título do clube, e 1 gol na vitória contra o Palmeiras na última rodada, que tirou o Verdão da Libertadores do ano seguinte. Caramba. Se foi constatado e tudo, tem que ser punido. Texto IA. Após a fatídica derrocada do Botafogo no Brasileirão de 2023, o dono do clube, John Textor, veio a público fazendo acusações seríssimas contra o Palmeiras, afirmando que o clube teria sido fortemente beneficiado por um esquema de manipulação de resultados nas temporadas 2022 e 2023. O americano dizia ter provas contundentes e 100% confirmadas de um esquema, mas nunca trouxe à tona nenhuma evidência. Apenas falou de uma empresa francesa que teria uma tecnologia baseada em inteligência artificial que seria capaz de apontar comportamentos estranhos e suspeitos em partidas de futebol. E citou 2 jogos do Palmeiras, que segundo a CIA, haviam manipulação. Uma goleada por 4-0 contra o Fortaleza em 2022 e uma por 5-0 contra o São Paulo na ressaca da Copa do Brasil, tendo apontado, abre aspas, falta de combate
erros de posicionamento e corridas em intensidade mais baixa de jogadores do São Paulo, dizendo ainda que pelo menos 5 atletas estariam no esquema. Isso gerou uma situação um tanto pitoresca, pois o São Paulo publicou uma nota em suas redes sociais se defendendo e dizendo basicamente que não houve manipulação de resultado, nós tomamos 5-0 do Palmeiras por ruindade mesmo. Já vai fazer quase um ano dessas denúncias, as supostas provas foram entregues aos órgãos competentes e nenhuma delas deu em nada, para surpresa de 0 pessoas. No caso, isso não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Porque sabe por quê? Porque 23 o Botafogo foi pipoqueiro, não quis jogar bola e simplesmente foi um baita de um vacilo do cara. E agora quer dizer, me poupe, né? Mano, eu cheguei a ver esse jogo do Palmeiras com São Paulo em 2023, quando, sei lá, despencou, deu 5-0 no São Paulo, velho, aquele dia. Mas porque os caras estavam na ressaca porque tinham ganhado a bênção da Copa do Brasil, pô. Aí é foda, né, cara? Aí é foda, não dá pra entender. Eu também, o cara também não falou em nada, também não falou também. O pessoal jogou no ar e depois não falou mais nada. E como você sabe, vai acabar em pizza aí como sempre acaba, né? Porque é Brasil, né, filho? Esse é o Brasil. Aí. A verdade disso é que ele sabe que o Botafogo pipocou e não quis falar. Então, é isso, pô. O Botafogo pipocou e não falou nada, mano. É complicado, velho. É complicado de falar. É bizarro isso aqui. Vaso sanitário atirado da arquibancada. Após a partida entre Santa Cruz e Paraná pela Série B de 2014, 2 vasos sanitários foram atirados das arquibancadas do Arruda. Isso mesmo, 2 vasos sanitários. Um deles acabou atingindo um torcedor do Sport, que infelizmente veio a falecer. Ah, mano. A torcida do Sport é aliada da torcida do Paraná, e o objeto foi atirado durante uma briga do anel superior do estádio. Além dele, mais 3 torcedores ficaram feridos. Mas peraí, eu queria entender uma coisa. De verdade, uma coisa eu queria entender também, gente, de verdade. Como que uma pessoa entra com um vaso sanitário dentro de um estádio de futebol? Pelo amor de Deus. Já entrou cabeça de porco e agora entrou vários sanitários, velho. Mano, como assim, velho? Como assim, mano? Como assim? Não dá pra entender. Não dá pra entender. Então, eu disse que a camada 5 desse iceberg vai ficar bizarra porque tem muita coisa bizarra no meio aqui vindo. É bizarro saber disso. Times que não sobem de propósito. Essa é uma teoria da conspiração que ronda muito alguns times, principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro. Ela diz que tem certos clubes que tiram o pé no final do campeonato para não subir de divisão. Isso porque, segundo a teoria, ficar na Série B seria mais vantajoso financeiramente, pois não teria que reformular todo o elenco para montar um time que consiga competir na primeira divisão, onde o nível técnico é muito superior, e teriam certos clubes que não estariam prontos financeiramente para isso. Também tem o pensamento de que é melhor ser um dos times competentes da Série B do que o lanterna da Série A passando vergonha. Algumas campanhas com grandes quedas bruscas na reta final corroboram com essa teoria. Em 2014, o Boa Esporte tinha o acesso na mão. Bastava vencer o já rebaixado Icasa com 10 desfalques. Mas o clube mineiro perdeu por 3-2 de maneira inexplicável, segundo boatos, a pedido do presidente. O Vila Nova, em 2023, tinha um acesso na mão, bastava vencer o lanterna e já rebaixado ABC, mas conseguiu a façanha de ser derrotado por 3-2 e acabou perdendo a vaga na elite do futebol brasileiro. Em 2024, o Novo Horizontino não saía do G4 desde o primeiro turno, chegou a liderar a competição, mas na última rodada, quando só precisava vencer o Goiás, já sem pretensões no torneio, acabou derrotado e viu o acesso escorrer de suas mãos. Outra possível resposta para esses acontecimentos seriam esses times só serem extremamente pipoqueiros, mas aí cada um acredita no que quiser. Eu acredito que seja pipoqueiro. Cara, eu gosto desse canal sobre futebol porque tem muitas artes dos times do clube. Acho muito da hora isso aqui, do Storybook Futebol. Mas literalmente, acho que minha teoria é pipocada mesmo. É pipocada mesmo, isso aí pra mim dizer a verdade. Remo e Uberlândia. O jogo decisivo da Série B de 1984 estava Remo. marcado para um 1º de abril.
O Uberlândia tinha vencido a partida de ida pelo placar magro, e o Remo, sob seus domínios, tinha a missão de furar a retranca dos mineiros para ficar com a taça. O 0 a 0 se mantinha no placar até os 46 do segundo tempo, quando o juiz apita o fim do jogo e sacramenta o título para o Uberlândia. Porém, o placar do estádio indicava que a partida ainda estava com 42 minutos. Isso porque esse placar foi interrompido 2 vezes durante aquele segundo tempo. A torcida do Remo, achando que o jogo tinha acabado antes do fim do tempo regulamentar, ficou enfurecida e partiu para cima do árbitro, gerando uma briga imensa. Nossa. O resultado da confusão foram centenas de feridos e um torcedor remista morto. Meu Deus. 2 jogadores do Uberlândia chegaram a ser acusados de homicídio, porém não tinham nenhum envolvimento e foram inocentados. Eu disse que eu tô com medo disso aqui já. Figueirense e Caxias 2001. Em 2001, Figueirense e Caxias se enfrentavam pela Série B, na rodada decisiva, que definiria os 2 que subiriam para a elite no quadrangular final. O Figueira vencia por 1 a 0 até que aos 45 do segundo tempo, cerca de 2.000 torcedores invadem o campo para comemorar o acesso. Porém, o juiz ainda não tinha dado o apito final. Por isso, o STJD retirou os 3 pontos da vitória do Figueira, mas manteve seu gol de saldo. E esse saldo garantiu mesmo assim a vaga na primeira divisão para a equipe catarinense. Porque sem os 3 pontos da vitória, os 2 times ficavam empatados em pontos e o Figueirense ficaria à frente pelo seu 1 gol de saldo a mais. Segundo o árbitro que apitou aquela partida, o Caxias não subiu por pura politicagem. Os vídeos da invasão não estão disponíveis no YouTube. O único trecho do jogo que não é uma Lost Media é o trecho do gol do Figueira. Rapaz. Interessante isso aqui. Mas que é bizarro também é. É o que eu falo, gente. A última camada é bem bizarra mesmo. Ufa! Chegamos finalmente ao Aê! final dessa nossa jornada. Muito obrigado a você que viu até aqui. Espero que tenha curtido o vídeo. Esse iceberg foi feito por mim com base em outros de temas parecidos. Então, se você sentiu que ficou faltando alguma coisa, pode comentar aí, porque vai ser Óbvio. mesmo. Nem preciso dizer que deu um trabalhão Nima. para fazer essa série de vídeos. Por Sim. isso, se você quiser me ajudar, você pode compartilhar para algum amigo, comentar alguma coisa, ver outro vídeo do canal ou só simplesmente se inscrever aqui, que já me ajuda pra caramba. Por aqui, todo mês tem um vídeo novo, bem trabalhado nesse mesmo estilo. Tenho certeza E é que você muito vai bom, gostar. cara. É A maior muito parte do bom roteiro já o tava Storybook pronta desde Futebol. julho, mas o vídeo ficou um tempo na gaveta para eu conseguir fazer em um mês mais tranquilo, ou seja, quando eu entrasse de férias da faculdade. E daí, com a medida que vocês foram dando sugestões de tópicos nos comentários das partes 1 e 2, eu fui completando e deu nisso aí. Fiquei muito feliz com o resultado, virou praticamente um filme. Eu quero agradecer demais vocês pela presença, mais uma Nós vez. agradecemos, E meu. por esse mês, foi isso. Valeu, tamo junto. É isso. Gente, muito bom, né? O canal do Storybook Futebol. Quem tá aqui vendo aqui o react aqui no YouTube, quem tá na live também vendo aqui também, deixa o like no canal do Storybook Futebol, siga ele também, que é muito bom o canal dele, gosto bastante do conteúdo dele. Já reagimos aqui a alguns vídeos dele aqui também, então que você tá aqui na live, tá vendo o vídeo aqui, por favor, chega lá no canal dele, inscreva, deixa um likezinho também no vídeo lá, comenta também qualquer coisa também, que ajuda bastante ele também, o cara que gosta de acompanhar o trampo dele, é muito bom os vídeos dele aqui, ele faz vídeo detalhadinho, muito bem feito, muito bem editado inclusive, então é muito bom. E foi uma honra o Storybook Futebol poder ver esse vídeo aqui, acompanhar esse vasto iceberg aí de camada 1, 2, 3, 5, tem várias camadas que a gente viu também nesse vídeo também aqui. E é muito bom, cara, e é bizarro saber que muita coisa no futebol brasileiro aconteceu. Tipo assim, eu não sou tão acompanhado mais de futebol como era antes, hoje eu não acompanho tanto mais assim, mas é muito bom, cara, ver assim, muitas coisas acontecendo aqui, muita coisa acontecendo aqui, e é muito bom a gente saber e entender a história que aconteceu. Infelizmente tem acontecido alguns tragédias que aconteceu, mas infelizmente são fatos que acontecem, a gente não consegue prever, né? Mas enfim, gente, espero que tenham gostado do vídeo, bom que deixa o like, se inscreva no nosso canal aqui. E tamo junto, até o próximo vídeo. Um beijo e um queijo. Tamo junto e é nóis. Valeu!